Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a eleição do PT, que acabou sendo um retrato do que é o PT, né? O PT, vocês sabem, passou por eleição ontem, domingo, dia 6, né? Só que o resultado da eleição não saiu, sabe por quê? Porque o perdedor entrou no STF. Pô, tu faz um partido que é a única solução para tudo é entrar no STF. O que acontece quando tem eleição no partido? A chapa que perdeu entrou no STF. O presidente do PT diz que judicializar a eleição é inaceitável. Não pode judicializar a eleição. Cara, o PT judicializa tudo. O PT não consegue ganhar nada, tudo leva para o STF, tudo judicializa a coisa. É lógico que eu vou fazer isso na eleição do PT também, né? Isso mostra muito abertamente o que é o PT, o que se tornou o PT no final das contas. Vamos entender esse caso aqui, o que estava em jogo na eleição. Olha só a dica, quem vai ganhar é o Edinho Silva, tá? O Edinho Silva lá de Araraquara vai ser o presidente do PT, ele tem apoio do Lula, o Lula é a única força que resta ao PT, então não tem nada, né? Tem o Rui Falcão é o candidato que tem mais chance depois do Edinho Silva, mas a maior parte do partido votou no Edinho Silva, então ele vai ganhar, né? Não tem nenhuma dúvida aí, mas o engraçado é isso, você vê justamente essa... Como é que... não tem jeito, o PT judicializa tudo, agora virou o STF. Só falta o PT falar, não, agora quem decide, o presidente do PT agora vai ser o Alexandre de Moraes, ele que manda no PT o que o PT vai fazer ou não vai fazer. Essa notícia foi sugerida por várias outras pessoas, Roger Podacter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, assim, é uma coisa positiva o PT fazer uma eleição interna para escolher quem é o presidente, né? É o que se espera de uma força democrática. Você tem um partido, o PT aparentemente é um partido que não tem dono, diferente do PL, por exemplo. Quem é o presidente do PL? É o Valdemar da Costa Neto. A verdade é essa, é dele o partido é dele, é propriedade privada dele, né? Eu questiono esse tipo de coisa. Já falei para vocês que eu acho que a relação da direita com o PL é uma relação importante, a gente não pode abrir mão disso nesse momento, mas à medida que a direita crescer, e eu tenho certeza que ela tende a crescer, em algum momento vai haver de fato um partido de direita ligado ao Bolsonaro e coisa e tal, mas isso é coisa para o futuro, por enquanto é o PL mesmo e vamos em frente, né? Não deixa de ser uma coisa positiva que o PT está fazendo a eleição interna, né? E a eleição interna está com as tensões que, olha só que coisa, não é muito diferente das tensões que tem no PL. Você tem de um lado o pessoal mais purista, que quer o PT na esquerda, na extrema esquerda, voltando à luta dos pobres contra os ricos, e abandonando o centrão e não sei o que lá. E tem o pessoal mais do centro que prevê contato com o centrão, que prevê negociação e coisa e tal, que é o pessoal que tem futuro, na verdade, né, no final das contas, né? E parece que tem 4 candidatos no total, mas assim, o grosso é entre essas duas facções, né? Então, o ex-prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, candidato apoiado pelo Lula, é o cara mais do centro, é o cara que quer continuar na política pragmática de ir para o centro, né? Então você vê que já tem uma dissociação aqui, né? Porque o Lula ultimamente tem falado muito abertamente nessa questão mais à esquerda, mais radical e não sei o que lá, porque ele vê isso como uma forma de ganhar apoio nas redes e coisa e tal. Eu já falei para vocês que é besteira, essa coisa de plataforma radical para o PT é ruim por 2 aspectos. Primeiro, porque é uma pauta idiota que não encontra amparo na sociedade atual, né? Uma coisa que realmente não pega bem no final das contas. Mas mais do que isso, você afastar o centrão é pedir para perder em 2026. Ninguém gosta do centrão, todo mundo gosta das suas ideias, gosta do radicalismo das suas ideias, ele está nas suas ideias mesmo. Ninguém gosta daquele centro indefinido, mas a verdade, como eu já falei para vocês aqui, é que quem ganha a eleição é quem consegue convencer o centro, né? O Brasil tem aí uns 30% de bolsonarista que é de direita mesmo, que vai votar em quem o Bolsonaro mandar e coisa e tal. Esse pessoal vai votar na direita, não tem problema. E tem uns 20% de esquerda que vai votar em quem o Lula mandar, não importa quem será, vai votar nesse negócio. O problema é que com 20% ou com 30% você não ganha a eleição. Você precisa convencer o pessoal que está no meio do caminho. Então, vai ganhar a eleição quem conseguir atrair esse pessoal do meio do caminho. Daí que eu falo para vocês que eu acho o Tarcísio um nome ótimo, justamente porque tem esse perfil de atrair a galera que está ali no meio do caminho, né? Ah, mas ele não é puríssimo, não representa a pureza ideológica da direita e coisa e tal.
Eu não sei não. Do que eu entendo como direita, o Tarcísio representa muito bem. Privatizar a porra toda, que tem que privatizar mesmo. Segurança pública é uma pauta da direita, não é minha pauta particular, mas é pauta da direita. Então, assim, eu acho o Tarcísio uma alternativa excelente no final das contas. Mas a esquerda tem o mesmo problema. Ele tem lá o pessoal que... O Edinho Silva é o cara do centro, que quer que o PT caminhe para o centro, quer que o PT não morra eleitoralmente. Esse caminho que o Lula está seguindo agora de incentivar a militância nas redes e coisa e tal, tem esse problema, no que ele bota a militância na rede para bater contra o Congresso, ele gera um problema político para ele em 2026, né? Eu já expliquei para vocês no outro vídeo por que o Bolsonaro não tem esse problema. Por quê? Porque o Bolsonaro, quando bateu no STF, o STF não deveria ser um órgão político, né? Então a gente tem visto o STF agir de forma política, o que é um absurdo. Mas no final das contas, isso não afeta a coalizão de partidos, não afeta a correlação de forças, né? O PT não, o PT está batendo no Congresso. O Congresso é um órgão político por definição, né? E está afastando os partidos do centrão do projeto dele. Eu acho ótimo isso, espero que o Lula continue batendo muito no Congresso e consiga convencer o Hugo Mota que é a única alternativa que ele tem aí para a direita. Acho lindo, maravilhoso, né? Então, ou seja, então o pessoal mais centrado é o Edinho Silva, o pessoal radical é o Rui Falcão. O Rui Falcão quer radicalizar para a esquerda, mas o pessoal lembra que ele, por exemplo, ele se afastou da Dilma Rousseff na época do impeachment, né? O pessoal fica chateado com isso. Esse pessoal acha mesmo que a Dilma Rousseff era uma coisa boa para o Brasil, eu não sei por que motivo, né? Enfim, o pessoal estava animado, não, porque a eleição está mais cheia, animada e coisa e tal, a base presente, o partido tem que aproveitar a conjuntura favorável, não sei o que lá, estava o pessoal criticando aqui, ó. Envelhecimento e concentração regional marcam o PT que escolhe o novo comando, né? Então a preocupação do pessoal é o envelhecimento. E é verdade, o que você mais vê no PT, na esquerda de forma geral, na América Latina, é o pessoal, os comunistas de cabeça branca. Passou a época desse pessoal. As ideias já eram velhas lá atrás, mas ficaram absurdamente geriátricas depois desse tempo todo. Então não tem como dizer a esquerda está morrendo por decurso de prazo, está morrendo por envelhecimento biológico das pessoas que acreditam nessa lorota, né? Então isso é realmente um ponto, né? Aqui, outra coisa que o pessoal da Veja coloca aqui, ó, com a direita em alta, PT elege seus líderes em momento delicado do partido. O problema do PT é muito grande, por quê? Porque o PT não tem alternativas, o PT só tem o Lula, não tem mais ninguém que tenha expressão no PT, ninguém que possa fazer nada, né? Então é um partido que tem diminuído o apelo que tem a sociedade, as pessoas, é lógico, sim, mas Peter, mas o pessoal na federal ainda gosta do Lula, do PT, isso aí, meu amigo, sempre vai ter uma parte da sociedade que vai estar nessa ilusão do comunismo. Lembra, a inveja é um sentimento natural do ser humano, todos nós sentimos inveja de uma forma ou de outra, né? O correto é a gente saber lidar com isso da melhor maneira possível. Alguns petistas, algumas pessoas não conseguem lidar com a inveja muito bem e acabam virando petistas, né? Então sempre vai ter alguma parte disso daqui. Mas é muito menos do que já foi no passado, acredite. No passado o PT tinha muito mais apelo, conseguia fazer um apelo muito mais direto para a sociedade do que faz hoje, né? Então o pessoal aqui está vendo a coisa como uma coisa meio decadente, né? É lógico, os próprios petistas têm falado aqui, o PED é o processo eleitoral, alguma coisa, como é que é? Processo de eleições diretas do PT, PED, né? Enfim, o pessoal está votando e coisa e tal, e decidindo, coisa, está falando aqui, o pessoal está empolgado, o pessoal da esquerda está empolgado, né? 4 tarefas para o novo ciclo político, né? Embora aqui mostre uma urna eleitoral, vale lembrar que essas eleições do PT foram todas com voto por escrito, tá? Não é voto impresso, é voto por escrito mesmo, a pessoa escrevia o voto dela lá, botava na urna lá, como era em 1980, 1970 aqui no Brasil, né? Então essa é a situação em termos de urna eletrônica lá no coisa do PT. Para você ver que, embora estejam perseguindo o Bolsonaro, perseguindo a direita por ter criticado a urna eletrônica, a crítica à urna eletrônica é muito mais ampla aqui no Brasil. Todo mundo já criticou a urna eletrônica em algum momento. É um absurdo essa ideia que surgiu agora, que criticar a urna eletrônica é golpe. Não, a pessoa que criticou a urna eletrônica está querendo dar um golpe, não sei o que lá. Isso é um absurdo completo, né? Bom, enfim, quais são as 4 tarefas para o novo ciclo político, segundo o Portal Vermelho aqui, que eu não preciso nem dizer, que é um portal de esquerda, né? Construir uma aliança democrática sólida. E aí ele fala sobre ir para o centro, ou seja, o cara aqui do pessoal que está querendo ir para o Edinho Silva, né? Apresentar um projeto de esquerda do país. Isso aqui é um grande problema para a esquerda. Por quê?
O que muita gente vê com o Lula é que o Lula não tinha um projeto para o país. Aliás, eu falei isso muito antes de qualquer coisa. O Lula é um projeto reativo. O Lula ganhou a eleição de 2022 com o projeto reacionário, o projeto contra Bolsonaro. Não, a tarefa é tirar o Bolsonaro, por isso que o Lula ganhou. O Lula não propôs nada. Como é que. Ei, vai fazer o que com o Brasil? Ah, não sei. Né, vamos voltar para o passado. Voltar para o passado não dá, meu amigo. O passado já passou, o Brasil está indo para frente, os problemas são outros, as dificuldades são outras. Enfim, isso o pessoal da esquerda sente, porque eles não conseguem mobilizar a sociedade justamente porque vem o PT, vem a esquerda, vem o Lula particularmente, como uma coisa do passado querendo assumir daqui para frente, e isso não leva a nada, né? Ampliar presença no Congresso Nacional. Boa sorte aí, meu amigo. E fortalecer os movimentos sociais. A esquerda adora esse negócio de movimentos sociais. O problema é que esses movimentos sociais estão cada vez mais irrelevantes. Porque, deixa eu explicar uma coisa. Por que a esquerda gosta de movimentos sociais? Porque houve uma época que os movimentos sociais eram muito relevantes, porque você tinha, como você não tinha a informação descentralizada que você tem hoje, para você organizar uma passeata, organizar uma manifestação, lembra? Houve uma época que as ruas no Brasil eram da esquerda. E como é que a esquerda conseguia fazer manifestações numa era que você não tinha o Facebook para marcar um evento lá e coisa e tal? Eles faziam através dos movimentos sociais. Os movimentos sociais chamavam gente, não sei o que lá. A verdade é que eu acho ótimo a esquerda investir em movimentos sociais, porque eles hoje são irrelevantes. Você já tem esses movimentos todos replicados na internet, na discussão da internet, muito mais barato, muito mais simples. Todos nós fazemos parte de movimentos sociais informais, digamos assim. Então, ótimo que o Lula queira investir nisso daqui, porque vai perder dinheiro fora, não vai conseguir conquistar as pessoas e com isso não vai conseguir fazer um Congresso Nacional. E no caso da liderança deles aqui, que eles estão claramente apoiando o Edinho Silva aqui, eles não falam isso abertamente, mas quando fala de ir para o centro, de buscar coalizão e coisa e tal, é isso que eles estão falando. Eu acho, assim, de novo, eu torço para eles errarem. Eu acho que nessa eles estão acertando, infelizmente. Queria que eles errassem. Rui Falcão, sou Rui Falcão desde criancinha na eleição. Mas aí o engraçado foi isso, né? O engraçado foi isso. O pessoal fez a eleição do PT. E aí, eleições do PT terminam com indefinição por conta de impasse em Minas Gerais. Decisão judicial levou à suspensão do pleito no estado no domingo. Então o que aconteceu foi que votou no país todo, mas Minas Gerais o pessoal botou na justiça. Xandão, decide aqui, Xandão. A gente não consegue tomar mais nenhuma decisão sem o Xandão. Isso aqui, cara, é a cara do que o Brasil, que o PT tá transformando o Brasil, né? Falam de democracia, não, porque somos democracia, viva a democracia, eleições diretas e não sei o que lá. Estamos perdendo, Xandão. Vem cá, Xandão, ajuda aqui, Xandão, por favor, acorde, Xandão, que deu ruim aqui a nossa eleição democrática. É muito típico isso, né? O problema, cara, se fosse só o PT se fudendo nessa brincadeira, eu tava rindo só. O problema é que essa risada é meio uma risada de nervoso minha, porque a gente tá se fudendo nessa mesma levada, né? O pessoal tá vendo que vai perder em 2026, que o PT vai perder em 2026. Adivinha o que eles vão fazer? Vou chamar o Xandão.